Oi, pessoal, tudo bom? Eu sou o professor Paulo, professor de História, e hoje a gente vai, na nossa viagem pelo tempo, na nossa viagem pela história, hoje nós já estamos nos aproximando, vamos nos aproximar da história do Brasil. A gente vai começar por ela, lembrando aqui da chegada dos portugueses ao Brasil. Você conhece essa história, essa história que durante muito tempo foi chamada de descobrimento do Brasil, quando os portugueses, lá em 1500, mais precisamente no dia 22 de abril, chegaram à Bahia, e fizeram lá os primeiros contatos com povos indígenas que aqui viviam. Bem, você já ouviu falar dessa história, mas você sabe por que os portugueses chegaram ao Brasil? Você sabe como eles chegaram ao Brasil? Então a gente vai hoje tentar explicar um pouquinho aí dessa história, Como os portugueses chegaram ao Brasil, por que eles vieram. Na verdade, a gente vai falar até muito mais do que os portugueses. Nós vamos falar de um momento importantíssimo da história que mudou o mundo, que é a chamada expansão marítima europeia. O que foi essa expansão marítima europeia? A gente chama de expansão marítima europeia a um conjunto de viagens pelo oceano, ou melhor, pelos oceanos, principalmente pelo Oceano Atlântico, que os europeus fizeram a partir do século XV. Essas viagens, a gente pode dizer que elas expandiram o mundo. Quando a gente fala de expansão, o que é expansão? É o crescimento. O mundo dos europeus, ele cresceu. O mundo que os europeus conheciam, ele se ampliou, porque eles acabaram entrando em contato com novas terras, com novos povos, um contato nem sempre pacífico, que muitas vezes até resultou em destruição, em guerra, enfim. Vamos começar a tentar entender essa história do seu início. Bem, primeiro assim, por que dessas viagens? Por que de viagens como a viagem, por exemplo, de lá daquela comandada pelo Pedro Álvares Cabral, que está dentro aí dessa expansão marítima? Por que os portugueses, por que outros povos da Europa resolveram viajar pelo oceano, pelos oceanos, melhor dizendo, novamente? Primeira coisa, você sabia que os europeus, eles não faziam, até então, até o século XV, os europeus não faziam viagens de longa distância pelos oceanos. E por que eles não faziam? Hoje isso é uma coisa comum. A gente tem, inclusive, desde o transporte de várias de produtos pelo mundo feitos em embarcações que navegam pelos oceanos, como também a gente tem o próprio turismo também feito pelos oceanos. Isso é algo comum, mas isso não era comum até o século XV. As navegações elas eram feitas sempre muito próximas do litoral, não iam para tão distante assim. A gente tem alguns relatos de que antes do século XV, muito provavelmente os chineses teriam feito esse tipo de viagem mais longa. E existem algumas lendas, nunca comprovadas, de que os fenícios lá no mundo antigo, um dos povos do mundo antigo, teriam feito essas viagens aí mais longas. O fato é que os europeus, só a partir do século XV, fizeram essas viagens aí mais longas, e por serem mais longas, elas também eram viagens muito mais perigosas, haviam perigos para se fazer essas viagens pelo oceano. Primeira coisa assim, primeiro era o medo do desconhecido. Como eu disse a vocês, eles não faziam viagens tão longas pelo oceano, Então, assim, existia um medo do desconhecido. O que será que eles encontrariam no oceano? Existiam muitas lendas de monstros, lendas de que se chegassem à linha do Equador seria tão quente que os navios iriam pegar fogo e explodir, lendas de que a Terra terminaria numa espécie de um abismo, de uma grande cachoeira, que os navios, você já deve ter visto isso em filmes, até em desenhos, na fantasia, de que os navios iriam cair desses abismos. A gente lembrando que até essa época, até mais ou menos o século XV, o século XVI principalmente, existia uma quase que convicção de que a Terra era plana. Hoje algumas pessoas voltaram
com essa ideia aí, que é uma ideia, né, totalmente que não é comprovada pelos fatos, né? Os fatos mostram muito o contrário, muito pelo contrário, e a própria expansão marítima provou que a Terra não é plana, né? Que a Terra é uma esfera. Bem, então o que acontece, né? Essas viagens, então, elas eram marcadas pelo medo, né? Havia o medo do desconhecido. Haviam também, né, problemas relacionados até à forma como elas eram feitas. Elas eram feitas em embarcações, que eram embarcações de madeira, movidas pela força do vento, né? As principais embarcações desse tipo eram as caravelas, né, que eram embarcações um pouquinho menores, e as naus, né, que eram embarcações um pouco maiores, né? Mas essas embarcações, por serem de madeira, elas eram muito frágeis. E nos oceanos, né, a gente tem tempestades que muitas vezes acabavam levando ao naufrágio. Existem correntes marítimas que muitas vezes acabavam levando esses navios, né, para os litorais, e fora de controle, muitas vezes eles acabavam encontrando recifes, se chocando com recifes e afundando, encalhando. Então, assim, eram viagens extremamente perigosas por conta dessa fragilidade. A gente pensar que as embarcações eram movidas pela força do vento, né, imaginar assim, quando não tinha o vento favorável, né? O vento na direção em que as pessoas queriam, né? Como fazer? E quando aquele vento, de repente, né, parava, né, chamada calmaria, né? Não tinha aquelas correntes de vento, então os navios muitas vezes ficavam à deriva no mar, né? Sem muito ter para onde ir, e poderiam ficar dias e semanas, e aí os marinheiros ali poderiam acabar morrendo de fome, morrendo de sede, que apesar de eles estarem, né, em volta de muita água, aquela água do mar é uma água salgada que não pode ser bebida, né? A comida que tinham era uma comida que era calculada para, né, uma determinada quantidade de dias, mas depois, quando ela acabava, né, como ficava, né? Parte dos alimentos também acabava estragando, né, com o passar do tempo. Enfim, eram viagens tão perigosas, né, que as famílias dos marinheiros, elas recebiam digamos assim, o pagamento, né, desses marinheiros, ele era feito antes, né, da viagem. As famílias já recebiam porque não se tinha certeza do retorno desses marinheiros, né, de tantos naufrágios, de tantas tragédias no mar que aconteciam. Mas se era tudo tão perigoso, por que os europeus estavam então navegando pelos oceanos, né? Por conta da possibilidade de riqueza, da possibilidade de enriquecer. Enriquecer com o quê? Enriquecer com as chamadas especiarias e os artigos de luxo, né? O que são especiarias? As especiarias, elas são temperos, né? São produtos vegetais, que podem ser desde raízes, folhas, frutos, sementes, né? Que são usadas principalmente como temperos, mas que lá atrás, lá no passado, há muitos séculos, além de servir para temperar comida, elas muitas vezes também serviam para conservar os alimentos. A gente lembrar que era uma época que não tinha geladeira, por exemplo. Então, como conservar alimentos que podiam estragar com mais facilidade, né? Então, às vezes você coloca esses temperos, né, que eles ajudam a evitar aquele processo, né, de apodrecimento dos alimentos. Então, assim, acabava que as especiarias, elas eram não só para dar um gostinho melhor, mas elas se tornavam necessárias. Também eram usadas como perfumes, também eram usadas como tipos, né, para compor medicamentos, né? Que especiarias eram essas, né? A gente hoje conhece, a gente encontra facilmente no mercado, né? Alguns exemplos: cravo, canela, noz moscada, pimenta do reino, né? Então a gente conhece elas hoje em dia, né? Hoje elas são facilmente encontradas, mas há séculos atrás elas não eram facilmente encontradas. Elas não nasciam na Europa, elas nasciam na Ásia. Então era preciso fazer viagens até o continente asiático para encontrar essas especiarias. E como elas não tinham na Europa e elas eram muito necessárias, elas acabavam se tornando caras. Então quem vendia essas especiarias ganhava muito, lucrava muito com elas, né? E os principais intermediários da venda de especiarias na Europa, né, eram os comerciantes das cidades italianas, principalmente da cidade de Gênova e da cidade de Veneza, né? Eles enriqueciam muito, por quê? Porque eles tinham contatos
com árabes ou com outros povos do Oriente, e aí por meio, né, de rotas que passavam pelo mar Mediterrâneo, né, que banha a Europa, né, ou por rotas terrestres ao longo do continente asiático, eles acabavam então chegando até as fontes, né, dessas especiarias na Índia, na China, no Japão, e levavam depois, né, para a Europa. Acontece que outros povos também se interessaram por isso, né? Não queriam ter esses intermediários, queriam enriquecer mais. E para enriquecer mais não podia ter esses intermediários, tinha que ir direto na fonte para lucrar mais. Então, portugueses, por exemplo, se interessaram em fazer esse comércio diretamente, mas não podiam usar os mesmos caminhos, as mesmas rotas que, né, as pessoas ligadas às cidades italianas já faziam. Aquelas rotas eram controladas por eles, né? Então, o que eles tiveram que descobrir? Né? Tiveram que descobrir caminhos alternativos, um jeito alternativo, né, de se chegar até a Ásia. Qual é o jeito alternativo que eles encontraram? Viajar pelo oceano. Né? Então, os portugueses desenvolveram uma rota, né, pensaram, planejaram uma rota alternativa que seria, ao invés de seguir por terra até o continente asiático, ir pelo mar. Mas pelo mar significava ter que ir pelo oceano, primeiro pelo Oceano Atlântico, e aí assim, né, a Europa, ela está, digamos assim, se a gente pegar o mapa mundi, a Europa está ao norte, né, está acima. A Ásia, né, ela está lá na direção leste. Então, como sair de lá do norte e chegar até o leste pelo mar? Tinha que se contornar um continente, que era o continente africano, que estava ao sul, né? Contornava-se por mar pelo Oceano Atlântico, né? Contornava-se o continente africano e se chegava até o continente asiático, né? Os portugueses, então, acabaram, né, executando esse plano, mas foi um plano que, para chegar até a Ásia, foram muitas e muitas viagens, muitas expedições, né? Foi uma coisa mesmo de tentativa, erro, acerto, né? Ia, voltava, ia e tinha naufrágio, mandava outra expedição, então isso foi levando muito tempo, eles foram descobrindo novos caminhos, mapeando, fazendo os mapas, né? Vendo quais eram as rotas, quais eram as correntes marítimas favoráveis ou desfavoráveis, onde o clima era melhor, onde não era, onde tinha perigo, onde não tinha, né? Então foram fazendo isso ao longo do tempo, né? Essas viagens dos portugueses começaram no ano de 1415, né, em que eles conquistaram a cidade de Ceuta, né, na região norte da África, né, e a partir da cidade de Ceuta eles foram então percorrendo outro marco importante, né, foi já no final do século XV, quando em 1488, né, a gente tem uma expedição dos portugueses que ela consegue contornar o chamado Cabo da Boa Esperança, que era o extremo sul da África, e consegue atingir o Oceano Índico, né, para se chegar à Ásia. A gente vai ter no final mesmo, 1498, no final do século XV, um navegante português chamado Vasco da Gama, né, que dá nome ao time, né, o time de futebol. Tem muito a ver, né, com essa história, porque o time de futebol do Vasco da Gama foi criado por portugueses, né? Então ele tem o símbolo da Cruz de Malta, que quem já viu as imagens, né, das caravelas, por exemplo, as velas tinham aquela cruz, né, estampada, porque um dos objetivos também das viagens pelo mar era levar o cristianismo, e o símbolo do cristianismo é levar o cristianismo pelo mundo, né, espalhar o cristianismo pelo mundo. Um dos símbolos do cristianismo, o símbolo maior, na verdade, é a cruz, né? Então, assim, né, aquela cruz de Malta, né, símbolo aí religioso dos portugueses, né, simboliza aí, né, o Vasco. E aí, como o time foi criado por portugueses, né, e começou como um time de remo, né, e aí tem a ver também com a questão da navegação, né, então o time acabou sendo batizado com o nome de um navegador importante da história de Portugal, que era o Vasco da Gama, e que foi então a expedição dele, comandada por ele, né, foi a primeira expedição dos portugueses a fazer esse caminho navegando pelo Oceano Atlântico, contornando o continente africano. Foi o primeiro então a chegar à Ásia, né? Chegou à Índia, encontrou lá as especiarias, voltou com o navio dele cheio, né, dessas especiarias, e aí mandou evidentemente a mensagem para o rei de Portugal. O rei de Portugal, super animado com isso,
mandou uma outra expedição que foi justamente aquela comandada pelo Pedro Álvares Cabral, né? Aquela justamente que chegou ao Brasil. Assim, não se sabe exatamente se a intenção do Pedro Álvares Cabral era, né, vir aqui para o Brasil, né? O objetivo principal dele, né, era chegar também até a Índia e conseguir as especiarias que o Vasco da Gama já tinha conseguido, né? No meio do caminho parou por aqui, né? Seja porque talvez fosse uma ordem secreta, né, do rei, né? Ou seja porque, como se colocou durante muito tempo, né, embora hoje a história já não trabalhe muito com essa ideia, né, se perdeu no meio do mar, veio parar aqui e depois continua a viagem, tá? Mas antes dessa chegada, né, do Pedro Álvares Cabral, e que talvez seja alguma coisa que ajude a gente a entender também se foi algo, né, intencional ou não dele ter chegado aqui, um outro país foi concorrer com Portugal, que foi a Espanha, né? A partir de 1492, os espanhóis também se lançaram nas navegações. Eles não podiam também usar os mesmos caminhos, as mesmas rotas que Portugal. Então, eles tiveram também que pensar numa rota alternativa. Essa rota alternativa foi elaborada por um outro navegador famoso da história, o Cristóvão Colombo, né? Cristóvão Colombo, ele era um italiano, né? Ele nasceu na Itália. Ele era um navegador que vendia os serviços dele para outros reinos, né? Então, ele tentou, inclusive, vender para Portugal a ideia dele, né? Mas os portugueses já tinham o caminho deles, não se interessaram, né? Ele acabou, então, vendendo a ideia dele para os espanhóis, né? Então, a rainha, né, na época da Espanha, a rainha Isabel, né, de Castela, que é um dos reinos que formaram a Espanha, né? A Espanha era um país novo, um reino novo, né? Existiam vários pequenos reinos que foram, ao longo dos séculos, se juntando até se formar a Espanha. Isso só, né, se concretizou em 1492. E aí, logo de saída, né, a rainha, então, ela resolveu financiar, resolveu apoiar, né, financiar, bancar, né, a gente imaginar que eram viagens caras, precisavam ser bancadas, né, elas poderiam ter muito lucro depois, mas para construir os navios, para contratar os marinheiros, colocar comida a bordo, tudo isso precisava, né, de dinheiro, né? Então era preciso que comerciantes, né, era preciso também que nobres, né, ricos pudessem bancar essa viagem, né, pudessem organizar, né, tudo, né? É preciso também conhecimentos, né? Na verdade, assim, a gente até falando disso, né, é importante porque a gente pensa assim, por que os portugueses foram os primeiros, né? Antes dos espanhóis ou antes de qualquer outro povo, porque eles reuniram essas condições todas, né? Eles tinham um rei para organizar a viagem, né? Portugal foi um dos primeiros reinos a se consolidar, né, na Europa, né, enquanto um reino, né, enquanto um país, né? A gente lembrar que a Europa ainda estava muito dividida em feudos, né? Lembrando da Idade Média, em pequenos reinos. Então Portugal já estava organizado como reino, já tinha um rei então para organizar as viagens. Tinha uma burguesia, o que é isso? Tinha um comerciante com dinheiro para poder, né, bancar, financiar essas viagens, né? Portugal fica na pontinha da Europa, apontando para o Oceano Atlântico, então tinha uma posição geográfica boa. Portugal tinha também uma experiência nas navegações, não tão longe pelos oceanos, mas eles iam muito de Portugal para o Mar do Norte para fazer a pesca do bacalhau, né? A gente lembrar que é um produto que a gente consome aqui no Brasil, principalmente em épocas como Natal, ou como a Páscoa, mas que é um produto, né, que é muito apreciado pelos portugueses. Então eles iam pescar o peixe, bacalhau no Mar do Norte, então tinham conhecimento de navegação. No sul, né, de Portugal, na localidade chamada de Sagres, a gente tinha uma chamada de escola, que não era uma escola, né, com alunos como a gente entende hoje, mas era um local, né, que reunia pessoas, né, navegadores, pessoas com conhecimentos de mapas, de lugares, de viagens, né? Essas pessoas todas se reuniam nesse lugar e trocavam ideias sobre navegação. Então, por isso que Portugal foi primeiro. Mas a Espanha, logo depois, então, que conseguiu se organizar, também se lançou nas viagens com a viagem do Cristóvão Colombo, que tinha uma proposta alternativa. Ele já defendia a ideia de que a Terra era uma esfera. Então ele acreditava que se você, né, saísse de um determinado ponto, né, você conseguiria dar aquela volta ao mundo, dar a volta à esfera, né?
Então você ia por mar, né? Navegaria, sairia do que seria o leste para chegar ao oeste, né? Então ele fez essa viagem e o que ele não esperava é que, na verdade, ele ia acabar encontrando um novo continente. A princípio nem ele se deu conta, ele chegou a uma nova terra, ele imaginou que tivesse chegado à Ásia, né? Tivesse chegado às Índias, por isso até que deu o nome de quem vivia nessas terras de índios, mas na verdade ele acabou encontrando um novo continente que era a América. Muito provavelmente os portugueses, né, por conta do conhecimento deles, entenderam que se tratava então de um novo continente e também queriam um pedaço dessas novas terras que podiam também, né, gerar muitas riquezas para eles. Então começou uma disputa de Portugal, né, com a Espanha por essas rotas, por essas possíveis novas terras. E aí, para não ter uma briga, eles acabaram então chegando a um acordo que foi chamado Tratado de Tordesilhas, né, que foi assinado na cidade de Tordesilhas, da Espanha, assinado em 1494, né, e ele dividia o mundo, né, traçava uma linhazinha imaginária no mapa, né, que dividia o mundo entre Espanha e Portugal, né? Então, assim, para o lado leste, né, do mapa, tudo que ficasse a leste seria aí, né, seriam as rotas, seriam terras que seriam de Portugal. E para o outro lado seriam as terras, as rotas que seriam, né, da Espanha. E aí, em parte do pedacinho que ficou ali, né, que coube a Portugal, a gente tem justamente uma partezinha importante do nosso território, do território brasileiro, né, onde os portugueses chegaram em 1500. Então é possível que, sabendo já que tinha esse pedacinho de terra, o rei de Portugal, né, secretamente enviou aí também, né, deu, né, ao Pedro Álvares Cabral essa missão de chegar a essa nova terra e tomar posse dela em nome do rei de Portugal, antes que os espanhóis ou que outros povos também começaram a navegar, né, como os ingleses, como os franceses, como os holandeses, impedir que esses também tomassem posse dessa nova terra, tá? Enfim, gente, aí para a gente fechar, né, esse assunto, então já entendemos porque os portugueses, né, aqui chegaram, e a gente pensar então um pouco aí qual a importância, né, dessa expansão marítima. A importância que ela mudou o mundo, né? Não só o Brasil, não foi só importante para o Brasil, foi para o mundo inteiro, né? Os europeus, eles ampliaram, aumentaram a visão deles que eles tinham, né, de mundo, conheceram novas terras, conheceram novos lugares, né? Mas, né, isso aumentou o comércio deles pelo mundo todo e tal. A ideia que a gente tem hoje de um mundo grande, de um mundo interligado, de contatos entre os vários povos, né? Os povos eram muito, digamos assim, de certa forma, eles eram muito fechados em si, né? Então, a partir daí, a gente vai ter um contato maior entre os povos, uma ligação maior entre os povos. Mas esse contato nem sempre foi pacífico, né? Na maioria das vezes até não foi, né? Muitas vezes os europeus, né, por conta aí da sua sede de riqueza, eles acabaram roubando as riquezas desses povos com que eles encontraram, né, por conta da ideia de que eles se achavam superiores e queriam levar a fé, né, cristã para o resto do mundo, acabaram impondo a religião deles. Isso acabou levando a guerras, isso acabou levando à destruição, né, de vários povos, de várias culturas, né, que a gente depois vai falar mais para frente em outros temas. Ok, pessoal? Muito obrigado aí pela atenção de vocês e até a próxima. Tchau, tchau!